Olá, que a graça e a paz de Jesus seja com você, que Deus abençoe você nesse dia, que Deus abençoe a sua história, a sua família, a sua casa. A Bíblia é cheia de histórias, histórias boas, que nos ensinam muitas coisas, histórias que nos dão direção para a vida e também nos dão sabedoria para tomar atitudes. Mas há uma história que ensina a respeito de ouvir ou não ouvir os conselhos. É a história de Roboão. Roboão era filho ou um dos filhos de Salomão, o qual assumiu o trono de Israel quando seu pai Salomão partiu. A Bíblia conta que o primeiro grande obstáculo, o primeiro grande desafio de Roboão foi responder uma questão em que se levantou no povo. O povo procurou Roboão e pediu a ele que aliviasse um pouco suas cargas, seus fardos, que pudesse ser mais maneiro do que aquilo que o seu pai havia sido. Roboão pede 3 dias ao povo. Roboão pede para que depois de 3 dias o povo volte lá para ouvir a resposta. E nesse meio tempo Roboão procura os sábios, os antigos, aqueles que estavam na corte do seu pai, e pede a eles a sua opinião. Os sábios dão a opinião que ele deveria realmente ouvir o povo e assim aliviar um pouco as cargas do povo e assim ganhar aquele povo através da generosidade. Mas a Bíblia diz que Roboão não ouviu aos velhos sábios. Roboão procurou então seus amigos, aqueles que cresceram com ele, aqueles que festaram com ele, aqueles que andavam com ele. E aí então o conselho desses novos conselheiros foi de que ele deveria ser ainda mais duro do que o seu pai havia sido. Ao final de 3 dias, aquele povo busca a resposta que gostaria de ouvir, mas na contramão houve que ele seria ainda mais duro que o seu pai. Houve então uma revolta e Roboão perde 10 das 12 tribos que serviam a ele. O reino se divide em reino do norte e reino do sul. Restam a Roboão apenas 2 ou 2 tribos, Judá e Benjamim, enquanto as outras 10 seguem com Jeroboão e formam um novo reino. Esse texto nos ensina grandes lições para nós. A primeira lição é que nós devemos sempre ouvir a Deus em momentos difíceis da vida, em momentos em que nós precisamos tomar decisões corajosas, decisões que podem mudar ou afetar o nosso futuro. Era um costume dos reis de Israel ouvir a Deus, chamar os sacerdotes, chamar os profetas, colocar diante de Deus a questão e assim ouvir a voz de Deus. Roboão não ouviu a voz de Deus, porque a palavra do Senhor diz que aquela mudança que Deus desejava vinha dele mesmo, para que o povo fosse mais feliz e servisse com um coração alegre a Roboão. O segundo princípio que aprendemos é que Roboão não ouviu a palavra de Deus. Todas as vezes, queridos, que precisamos tomar uma decisão, precisamos consultar a palavra de Deus. A palavra de Deus está nos direcionando ou nos direciona para todas as questões dessa vida. A palavra do Senhor mesmo nos mostra que o pai de Roboão, o grande sábio Salomão, havia escrito vários e vários provérbios e em muitos deles diz: filho meu, escuta, atenta, ouve as minhas palavras. Mas Roboão não procurou os escritos do seu pai, que hoje são para nós a palavra de Deus, para buscar direção. E o terceiro princípio que aprendemos, em que devemos buscar sabedoria em quem realmente conhece das coisas. Os velhos sábios já haviam servido o seu pai por 40 anos, já haviam passado por grandes momentos de dificuldade e também outros momentos talvez que ainda Roboão não havia passado, presenciado, muito menos os seus jovens colegas. O próprio pai do rei Roboão escreve: na multidão de conselheiros há sabedoria, mas ele não buscou ouvir a voz da experiência. E a história que nós contamos acaba muito mal. Ele perde quase todo o seu reino. Ele perde mais de 80% do seu reino por não ouvir o conselho de pessoas sábias, por não ouvir a palavra de Deus e por não ouvir a Deus. Então, em nome de Jesus, eu quero te convidar a você tentar, ou buscar, ou pelo menos ouvir aqueles que têm algo para lhe ensinar.
Deus tem muito a lhe ensinar. A palavra de Deus tem muito a lhe ensinar. E pessoas sábias também têm muito o que lhe ensinar. Existem dois tipos de pessoas na vida. Os inteligentes, que aprendem com os erros dos outros. E os demais. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe sua família. E que você aprenda a ouvir para a glória do nome de Jesus. Amém.